foram Em se algum dissolvendo. momento, ciência e fé foi um problema para você? Não, isso jamais, sabe? Embora eu tenha levado um tempo para eu articular esses dois campos e aprender a necessidade que há de articular esses dois campos, Hum, não é uma coisa óbvia, não é? hum, Isso não era, nunca foi, não é? Talvez pelo fato, como eu disse, de eu ser alguém tendo origem no meio católico, a Igreja Católica teve lá os seus problemas lá para trás, né, os seus problemas históricos e tal, na hum, época de Galileu e coisa, mas mais para frente a postura foi mudando ao longo do tempo, foi. não é? De Foi. forma tal que você vê, a igreja passou a ter, inclusive, uma pontifícia academia de ciências, né? Uhum, E muita gente profundamente conhecedora. Então, eu não percebia nenhum tipo de dificuldade desse tipo que viesse do ponto de vista da religião, e eu mesmo não enxergava, não imaginava que houvesse dificuldades assim. Então, eu, pessoalmente, nunca tive essas dificuldades. Nunca tive. Isso uhum, nunca foi um embaraço para mim. Mas eu reconheço que isso é, sim, problema para muita gente. Muita gente tem uhum. dificuldade nesse campo, porque certas igrejas nutrem, né, uma postura anticientífica, o que é, enfim, uma É um coisa. trauma, né? A gente não pode negar o trauma que a prática histórica da religião e da igreja produziram em muitas mentes no ocidente da Terra. Foi uma coisa traumática. Então, tem gente, eu encontro muitos ateus traumatizados. Eu Mas você tive, sabe, tenho, é, uhum, pode mas você falar. sabe, Caio, essa é uma história hoje que eu acho que até certo ponto ela é bem compreendida, ou Uhum, seja, há elementos, há textos, há reflexões que permitem a gente compreender esse itinerário, sabe? O uhum, problema é que essa história toda é conhecida de muito pouca gente. Por isso, uhum, daí a nossa missão, a nossa atividade, né, como uma associação de cristãos na ciência, de uhum, tentar disseminar, né, uma certa literatura, uma certa visão e essa perspectiva de diálogo construtivo entre os dois campos, não é? Esse empenho constante em destruir esse mito de um conflito uhum. perene entre o campo da ciência e o campo da religião. E um O que aspecto. faz mal num tempo como o nosso é que a gente tem um recrudescimento dessa atitude anticientífica, negacionista, presente entre nós num laboratório de complexidade de tamanho pandêmico, aonde a gente vê uma negação da realidade acontecendo em nome de Deus, Sim. em nome da fé, em nome de muita coisa. Aí há uma nova geração que não é a minha, não é a sua, mas que está assistindo isso como uma coisa tão chocante quanto acender fogueiras e queimar bruxas, ou qualquer coisa do gênero. Então a gente vive outra vez um tempo difícil, aonde a impressão que uma parte expressiva, não da Igreja Católica, mas da religião protestante, tanto nos Estados Unidos da América, como na América Latina toda e na África, estão produzindo, gerando, inoculando um anti-evangelho no coração de muita gente pela postura anti-ciência, negacionista, anti-realidade, quase que de natureza sociopática, em relação a não se importarem com a dor humana. E isso gera reações, eu vejo na geração já dos meus netos, a reação que vai se provocando e o trabalho que dá para você ir tentando clarear o caminho para as Entendo. pessoas enxergarem um pouco melhor e não É, eu, fazerem do é, eu, eu, radicalismo de alguns uma postura de todos. eu acho que compreendo o que você quer dizer, porque de fato existem assim
amplos setores e que exercem uma influência enorme, né, quem sabe até dominante, né, no campo evangélico protestante, com um posicionamento tipo esse que você está descrevendo, né? Agora, a boa notícia que eu tenho para dar para você é a seguinte: rapaz, tem uma geração enorme de gente sedenta para compreender, para consumir esse material, para consumir essa literatura, se apropriar dela, estabelecer debates e tal. Você sabe, a gente começou um trabalho aí há apenas 5 anos. A gente existe há 5 anos, não é? E a ideia era que a gente tivesse uns 10, 12 grupos de reflexão espalhados pelo Brasil aí e tal. Rapaz, nós temos 75 grupos, eu acho que é esse o número que nós temos na atualidade, espalhados pelo Brasil todo, não é? E outros grupos temáticos, não é? E esse pessoal está nas igrejas, está nas universidades, e produzindo reflexão, eventos e tal, e a coisa bacana, a gente, no trabalho de propor esse projeto, foi aí que eu acabei conhecendo, e estive algumas vezes aí com o nosso amigo Haroldo Guerreiro, professor Haroldo Guerreiro, em Manaus, né? Foi assim que eu o conheci. E, então, nesse Brasil todo, andando para todo lado, assim, a acolhida a esse tipo de proposta e de visão tem sido enorme, cara. Então, eu olho com otimismo, eu compreendo que a perspectiva ainda dominante, né, não é aquela que a gente gostaria que fosse, né? Ao contrário, é absolutamente dominante, não é? Pois é. Está na mídia, está em todo lugar, está nas ações de política pública. Pois é, cara, isso então, é tremendo. É forte. Eu dou graças a Deus pelos clusters de reflexão aqui e ali que vão se espalhando. Meu Deus, é isso que eu venho fazendo há 49 anos, tentando espalhar e difundir e dizer, olha, tem vida aqui, o Evangelho é vida e não existe nenhum antagonismo entre o Evangelho e a vida, e entre o Evangelho e o que na vida seja ciência, e o Evangelho é a extensão natural do que seja natureza, em todas as coisas que a gente possa fazer e estudar. Agora, eu fiquei tão feliz de ver e saber que vocês estavam aí, porque eu fiz parte de outros grupos anteriores, de tentativas diferentes, que desde o tempo da ABU, no passado, e em outras gerações, que tentaram fazer esse encontro de gente de ciência e de fé. Entendi. E algumas vezes aconteceu e foi maravilhoso. Depois houve vácuos, e agora eu estou vendo o ressurgimento desse espírito. E eu recebi com toda alegria no meu coração e quero fazer o possível para divulgá-lo, para propagá-lo. Estou às suas ordens para divulgar tudo que você queira. Quero convidar o pessoal da associação sucessivamente, quero a sua ajuda e a sua indicação, porque isso tem que ser divulgado o máximo possível. Essa é a época. Cara, você sabe, eu acho que esse é uma coisa que nós de fato precisamos, sabe? Que esse trabalho seja conhecido. Eu diria o seguinte, ele é conhecido nacionalmente, porque a gente esteve em quase todos os estados e a gente tem grupos espalhados por todos os estados, mas o Brasil é muito grande, né? É muita gente, não é? Então, há necessidade dessa capilaridade, não é? De a igreja, de fato, conhecer. Se você nos ajudar nisso, Caio, vai ser um trabalho maravilhoso, João. E eu quero que a sociedade secular, mais do que a igreja, que a sociedade secular conheça o que vocês estão fazendo. Porque a própria existência de vocês já é um ato evangelizador. A própria existência, a natureza da existência, já é uma boa nova. Sim. E é uma boa nova que eu quero que seja gritada para o mundo. Maravilha. E a igreja
tenho o privilégio de também ouvir, mas o que a gente precisa é pegar esse sal e jogar na terra, pegar essa luz e expô-la ao mundo. E como Jesus disse, o nosso cenário é um cenário do mundo, da terra, da sociedade, alcançar o maior número possível com essa consciência, especialmente dos anos por vir, onde a ciência encontrará a sua limitless. Ela, de fato, vai experimentar cada vez mais a sua falta de total limite, porque tudo será possível. A árvore do conhecimento do bem e do mal ganha a sua plenitude hoje. Como Deus sereis e como Deus cada vez mais seremos e queremos ser. A nossa grande bênção é podermos praticar uma ciência que adore. Sim. Uma ciência que adore, uma ciência que se curve. Sim. Uma ciência que, como a sua viagem se obrigou a dobrar-se diante do absoluto absoluto. Isso é que é maravilhoso, e eu fico num deslumbramento, porque desde que eu me converti, o Haroldo Guerreiro, professor Sim. Haroldo, se converteu comigo. Olha só. E a esposa dele também. E aquela geração inteira de pessoas de Manaus, muitos são professores em áreas diferentes, porque eu tinha uma ênfase imensa no sentido de levar o evangelho para dentro das escolas e para dentro das universidades desde o início. Deixa eu te contar só uma historinha. Eu venho de uma conversão muito louca, muito doida. E aí, o que aconteceu? Foi aquela explosão, a cidade toda me conhecia como maluco. De repente, aquele The Fool on the Hill, lá dos Beatles, o cara no alto da montanha, do mundo spinning around, e você, o doido está vendo, está enxergando. E ninguém podia entender que o louco estava vendo. Entendi. Aí, conclusão, eu comecei a pregar para todo lado. O dono da TV, que hoje é a TV Globo, lá me deu um horário de graça todo domingo, de 6h30 às 7 para pregar, 1973. E eu comecei a pregar, e milhares de pessoas começaram a se converter. E eu comecei a ser convidado para ir para as universidades falar de Jesus, em todas elas, inclusive nas aulas de física e tudo mais. Aí, pois bem, um dia eu estava pregando em algum lugar e tinha um professor de psicologia assistindo. Quando acabou, ele me procurou e perguntou se ele podia me estudar numa das classes dele durante o semestre. E aí eu falei, claro, era toda quarta-feira. E eu ia para lá e eles ficavam me fazendo perguntas, eram uns 60 alunos. No final do semestre, mais ou menos uns 40 foram batizados, incluindo o professor. Que legal. Então, esse vínculo é muito intenso em mim, aqui no Brasil e em vários outros lugares. E eu tenho uma paixão especial por física. Eu não tenho nenhum conhecimento teórico que possa ser declarado, mas as intuições me habitam. Eu não penso a física, mas eu sinto que eu sou profundamente pensado por ela. Em vários aspectos, eu me vejo intuindo coisas, intuindo. Se você me perguntar e pedir para eu fazer a equação que chega àquela demonstração, eu não conseguirei, mas eu sei dentro de mim que é assim e que é aquilo. E especialmente quando eu entrei na dimensão quântica, eu encontrei uma similitude metafórica com o Evangelho extraordinária, que me deixou fascinado, que me colocou curvado em adoração diante desse outro mundo, dessa outra dimensão, e da graça de acessar e de tentar intuir
Já que eu não irei entender, me faltam as ferramentas teóricas, eu busco intuir como eu intuo as coisas da fé. Mas me foi a metáfora mais preciosa para ser um anunciador do Evangelho desse novo tempo, para essa nova geração, me foram as metáforas quânticas. Eu não acho que elas são a coisa em si, mas eu acho que elas metaforizam com uma beleza extraordinária os significados e sentidos do Evangelho, da fé, da oração, do encontro, da comunicação não verbalizada, da conectividade total de tudo. Eu acho extraordinário. A Bíblia cresceu quanticamente para mim, porque um monte de coisas na Bíblia se transformaram agora em associações metafóricas a uma outra metáfora que me é contemporânea e que me ajuda a entender até o sentido das metáforas primitivas da Bíblia cada vez mais.